Bom, então vamos calcular a transformada de Fourier de alguns sinais, tá? Vamos começar com a transformada de Fourier desse sinal rect, tá? Que é um pulso unitário, tá? Para a gente ver o efeito sobre esse sinal que não é periódico, tá? Lembrando que toda a nossa ideia de transformada de Fourier é descobrir senos e cossenos que compõem sinais não periódicos, tá? Então vamos calcular a transformada de Fourier de alguns sinais. Vamos começar com rect de t. E na sequência, vamos calcular a transformada de Fourier de 2 rect t-2. Então note que esse segundo sinal é duas vezes uma versão deslocada desse primeiro sinal. Então só para a gente ter uma noção da influência deste 2, amplificação, e deste 2, atraso. Tá? Então vamos primeiro fazer um esboço do rect de t. E já na sequência do segundo sinal. Então, rect de t, como nós conhecemos, ele tem altura 1, indo de menos meio até mais meio, e atinge amplitude meio aqui nas duas transições. O segundo sinal vai ser a versão deslocada desse primeiro sinal, onde eu vou centrar o rect em 2. E eu terei ele indo de 3 sobre 2 até 5 sobre 2, agora com uma altura 2 e na transição 1. É importante fazer o esboço, porque depois, na hora de realizarmos as integrais da transformada de Fourier, fica mais fácil da gente calcular, tá? Cada um faz do seu jeito, mas eu prefiro sempre fazer um esboço para ajudar. Então vamos lá, calculando primeiro, a transformada do primeiro sinal. Então, a transformada desse sinal, x de ômega, integral de menos infinito até mais infinito, x de t, e na menos j ômega t dt. Lembrando que o período de cálculo é infinito, só para a gente fazer a associação com a série de Fourier. Então, essa integral imprópria, já que o sinal é compacto, a gente faz a integração de menos meio até mais meio, e nesse intervalo eu tenho o valor 1 multiplicado por e na menos j ômega t dt. Isso implica em 1 sobre menos j ômega, substituindo e na menos j ômega t, com t igual a menos meio, até t igual a mais meio. Isso gera 1 menos j ômega, e na menos j ômega sobre 2, mais e na mais j ômega sobre 2. E veja, como o sinal é par, como x de t é par, isso implica que a gente já sabe de antemão que x de ômega deve ser real. Isso significa que a gente pode, por relação de Euler, obter o seno e cosseno que está implícito aqui. Então veja, isto aqui se parece com o seno se eu... Opa, desculpe aqui. Menos. Isso aqui se parece com seno. Se eu trocar a ordem aqui do numerador de e na mais j ômega sobre 2 menos e na menos j ômega sobre 2, isso é possível com esse negativo, que vai inverter. Tá? Está faltando aqui um valor 2, certo? Então, se eu multiplicar e dividir isto por 2,
eu coloco o 2 que estava faltando no numerador. Então, x de ômega é igual a seno de ômega sobre 2. E eu posso colocar aqui ômega sobre 2. Esse 2 aqui que está no numerador, posso colocar dividindo aqui. Lembrando que existe uma função chamada sinc de x, que é definida pelo seno de π, que multiplica x, dividido por π, que multiplica x. Então, veja, agora eu posso fazer mais uma modificação, tá, relativamente simples para inserir esse π. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir nessas posições, não estou afetando nada. Tá? Isso permite eu obter, ao final, sinc de ômega sobre 2π. Certo? Por quê? Porque a variável passa a ser ômega sobre 2π, o meu x aqui, e aqui, vou colocar aqui, ômega sobre 2π que multiplica π, certo? Então, em provas, eu não cobro que vocês lembrem-se dessa transformação para sinc, eu quero que vocês cheguem até aqui, tá? Aqui é só para mostrar um resultado que a gente tem quando a gente está lidando com rect de t. Tá? Então, a transformada do rect, sinc de ômega sobre 2π. Mas em prova eu quero que vocês lembrem-se desta relação. Então, se você notar que o sinal é par, eu quero que você elimine todos os j's, certo? Bom, vamos ao segundo problema. No segundo problema, a gente tem que x de t é igual a 2 vezes rect t menos 2, tá? E eu quero a sua transformada. Bom, nesse caso, eu posso fazer de duas maneiras. A primeira seria realizar a integral normalmente de 3 sobre 2 a 5 sobre 2, ou seja, realizar todo esse procedimento, já sabendo que esse sinal não é par e não é ímpar, ele vai ter parte real e parte imaginária. Então, não preciso tentar fazer transformações para eliminar j, que eu não vou conseguir. O segundo método, e é o que eu vou fazer aqui, vai ser fazer troca de variáveis, para a gente ver o resultado que isso traz para a gente. Né? Então, vou só formalizar integral de de menos infinito a mais infinito, 2 vezes rect, t menos 2 dt. Opa, faltou aqui. E na menos j ômega t dt. Se eu criar uma variável a, que é t sobre 2, então vamos fazer igual em cálculo. A t menos 2, dA igual a dt, significa que o meu t é a mais 2, e quando eu substituo t igual a menos infinito, eu tenho a igual a menos infinito, e quando t é mais infinito, eu obtenho a igual a mais infinito. Então veja, troca de variáveis sem grandes dificuldades. Então o resultado que eu vou obter será em integral de menos infinito a mais infinito da variável a, 2 vezes rect da variável a, e na menos j ômega a mais 2 dA. E vou separar esses exponenciais. Já vou colocar aqui para fora. Vai ser melhor.
duas vezes e na menos j ômega 2, sai para fora, e na menos j ômega 2, integral de menos infinito a mais infinito, rect a, e na menos j ômega a dA. E vejam, claramente eu vislumbro que esse resultado eu acabei de calcular e a sua transformada será 2e na menos j ômega 2 sinc de ômega sobre 2π, certo? Então veja, um número complexo, dependendo do ômega eu posso ter parte par, parte real, mas a princípio esse termo aqui, como ômega não é múltiplo de 2π, não é π, ele pode ser qualquer valor, significa que essa parte aqui é complexa. Então vamos colocar aqui, isso aqui dá um número complexo, por força deste termo aqui. Bom, o que eu vislumbro aqui? Basicamente, essa transformada é a transformada anterior multiplicada por esse termo. Então veja, o que eu tenho e o que isso me oferece? Este 2, naturalmente, é um fator de amplificação. Então, se o sinal no tempo é amplificado, a transformada é amplificada. Este termo nós já vimos, e vou colocar rapidamente ele aqui. E na menos j ômega 2. A gente já viu algo parecido com relação a ele. O seu módulo. Então, se eu tirasse módulo de j ômega, eu teria módulo de 2, módulo de e na menos j ômega, módulo de sinc, certo? Sinc é número real, simplesmente a gente teria só valores positivos. Então, o módulo desse termo, que é módulo do cosseno de ômega 2 ou 2 ômega menos j seno de ômega 2 é 1, porque eu terei cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, tá? Independente do ângulo. A sua fase, e na menos j ômega 2, será arco tangente de menos seno ômega 2 dividido por cosseno de ômega 2. Lembrando da trigonometria, eu abro isso neste número complexo e vejo magnitude e fase. É menos 2 ômega. Vou colocar já de uma maneira mais coerente. Então veja, o efeito deste atraso, então veja, esse termo surgiu do efeito do atraso da troca de variáveis. Ele produz uma alteração de fase, lembrando que isso aqui é fase linear, tá? Sem alterar a magnitude. Claro, eu só estou deslocando o sinal. Então o efeito não é sobre a magnitude, mas é sim sobre a fase, porque cada componente é atrasada segundo esta equação de reta. Tá? A gente já vai ver então na sequência a figura da transformada de Fourier desses dois sinais rects, um deles atrasado e amplificado, para a gente visualizar mais o efeito tanto da amplificação quanto do atraso. Então, o resultado da transformada de Fourier é a função sinc, que a gente já acabou de calcular. E o seu desenho segue esse perfil. Lembrando que a gente também pode escrever essa função como seno de ômega sobre 2 dividido por ômega sobre 2. Às vezes é mais fácil observar nessa função aqui os resultados. Bom, a cada 2π, essa função sinc de ômega sobre 2π toca o eixo das abscissas, assume valor zero para a transformada de Fourier do rect, exceto na origem, em ômega igual a zero, onde eu tenho zero sobre zero. E aí, por L'Hopital, a gente descobre o valor 1.
Vamos agora ver esse resultado em magnitude fase, além do resultado da transformada de Fourier de 2 rect de t-2. Né? Bom, começando aqui, só vou fazer a marcação novamente. Sinc de ômega sobre 2π, a gente tem como referência, e aqui 2 sinc de ômega sobre 2π, e na menos j ômega 2, ou 2 ômega, certo? Bom, lembrando, para calcular as magnitudes, módulo dessas funções. Neste caso, o módulo do produto é igual ao módulo, o produto dos módulos. Então, módulo de 2, módulo de 5, que nós já conhecemos, e o módulo exponencial complexo, que nós vimos que é 1. Então, na verdade, o que a gente tem é que o módulo do atraso, certo? Representado pelo exponencial, não afeta a magnitude. O que afeta é esse valor 2, que amplifica, no caso, o sinal no tempo e amplifica a magnitude da transformada de Fourier de Hecht. Então, isso aqui é bem claro e direto. Quanto à fase. A fase de um número real, se ele é positivo, fase 0. Se ele é negativo, mais ou menos π. Certo? Lembrando, só colocar aqui um gráfico. Se eu tiver aqui a parte real, aqui a parte imaginária, o número negativo vai estar aqui. Então, eu posso representá-lo em fase ou por mais π, ou por menos π, ou π mais múltiplos de 2π, que seriam chegar até esse ponto e dar uma volta, dar 2 voltas, eu volto no mesmo local, certo? Então, eu fico restrito a operar no intervalo de 2π, certo? Bom, nessas porções negativas, que seriam do sinc sem o módulo, eu tenho valor negativo. Então, eu tenho mais π ou menos π. Eu vou colocar bem claramente isso, mais π ou menos π, que eu poderia ter desenhado essa figura em várias combinações, certo? Podia ser mais π aqui, menos π aqui, ou reverso, desde que a fase seja imaginária. Por quê? Se o sinal no tempo rect de t ele é real, certo? Significa que a magnitude é par e a fase é sempre ímpar. Então, a combinação que eu escolher para um lado no quadro aqui, para ômega positivo, eu tenho que gerar os valores para ômega negativo, tais que eu tenha uma fase ímpar. Então, esse é o único detalhe. Tá certo? Vamos assumir que eu utilizei essa definição para valores mais π quando o número é negativo para ômega positivo, e naturalmente quando a função é negativa para ômega negativo eu coloquei menos π. Né? Vamos ver agora esse caso aqui que parece estranho. Tá? Essas barras verticais é porque o programa de desenho ele liga os pontos, tá? Mas elas são irrelevantes ou elas não existem. Simplesmente quando eu tenho a fase chegando perto desse ponto, ela imediatamente passa para cá e começa a subir novamente. Então vamos ver o que a gente está observando. Primeira coisa, a fase deste termo nós vimos que é uma reta com esta inclinação, certo? Então aqui eu tenho a fase e aqui eu tenho ômega. Como eu estou fazendo a fase de todos esses termos, eu estou fazendo a fase de 2 mais a fase do sinc, esta figura, mais a fase do exponencial, que é essa reta. Então, eu tenho que somar esta figura com esta figura para gerar a fase. Então, veja, eu vou fazer aqui um esboço. Nesse intervalo que eu estou marcando aqui, eu tenho 0 mais essa curva. Então, eu vou fazer aqui um esboço desse intervalo. Vou fazer uma curva um pouquinho maior. Agora, eu tenho que somar o valor mais π a
o trecho coerente, vamos dizer assim, mais ou menos nessa região, com esse valor. Então, vou somar. Eu devo dar um salto. Aqui, vamos ver aqui, ele chegando mais ou menos aqui. Ele deve dar um salto. Já que está negativo, eu vou fazer um esboço aproximado, tá, gente? Algo assim. Tá? Então, esse comprimento que eu marquei aqui é mais π, porque eu estou vindo nessa direção, estou somando. Aí ele cai mais um pouco, tem mais uma soma e continua. Certo? Então esses saltos que eu estou vendo aqui, vamos colocar aqui o eixo para a gente lembrar onde é que está o nosso eixo. Esses saltos são devidos a essa soma de π e agora menos π. Então veja, estou subindo, tem um decréscimo, continuo, tem outro decréscimo, e assim vai. Certo? Então veja, esse é o resultado efetivo da angulação. Mas veja, como ângulos podem... quando eu dou voltas completas no círculo aqui para representar fase, eu posso reduzir tudo ao intervalo 2π. Então, se eu tiver algo excedendo o intervalo 2π, vamos dizer, essa porção, ela pode ser reposicionada e gerar o mesmo valor em termos trigonométricos que essa porção, certo? Porque ela excedeu o meu mais π. Então, ela é reposicionada para representar, vamos dizer assim, o ângulo mínimo, intervalo 2π, da fase. Né? Então, veja, esses cortes em mais π e em menos π devem ser entendidos como uma geração de ângulos mínimos, para não ficar tendo excessos no cálculo depois de senos e cossenos. Lembrando que a gente está trabalhando de fase, certo? Então, veja, isso aqui é mais porque programas de computador, quando geram a fase, buscam sempre gerar ângulos entre mais π e menos π. Tá? É o ângulo mínimo, o arco mínimo, tem várias denominações. Então ficou claro o processo de construção dessa figura? Eu tenho a fase do exponencial complexo, a fase do sinc, que a gente já verificou aqui por conta dos números negativos e positivos, e a fase de 2, só colocar aqui, ó, fase de 2, ele é positivo real, é zero. Então, vou somar 0 mais essa curva mais esta curva, aqui fase do exponencial menos j ômega 2, certo? Para gerar esta fase, que é o resultado total, que depois é convertido para ficar sempre entre mais π e menos π. Depois eu posso desdobrar, unwrap, tá? Esta curva para reconstituir essa curva e ter os ângulos, vamos dizer assim, completos, tá? Onde eu excedo mais e menos π. Então ficou claro? Quando eu tenho número real, certo? Quando a transformada de Fourier é real, eu vou ter situações como essa, onde eu posso ter negativos e positivos. Tá? Ângulo de número negativo mais π ou menos π, certo? Ou qualquer ângulo que some múltiplos de 2π. Aí a gente remove esses múltiplos de 2π para ficar restrito a mais π e menos π. Tá? Quando o número é complexo, aí a sua fase vai ser definida pela relação entre a parte real e a parte imaginária. Note que como eu tenho retas aqui, mesmo com esses cortes, eu ainda continuo com fase linear. Tá? Por conta deste termo aqui, que está gerando uma reta que faz com que eu tenha essa atraso de cada componente em frequência proporcional à frequência, é isso que eu quero dizer. Tá? Então veja, na frequência 0 eu tenho atraso 0,
na frequência, vamos dizer aqui, 10 radianos por segundo, se eu seguir aqui, eu vou ter um avanço, certo? E assim sucessivamente, tá? Para a gente poder identificar. Veja que em 10 ômega eu tenho um avanço de fase e tenho uma amplificação do sinal, certo?